Queridos irmãos e irmãs da Escola da Boa Nova, muita paz. Neste momento, vamos buscar nos transportar até a Escola da Boa Nova e sob aquela jaqueira frondosa, elevar os nossos pensamentos ao Pai de amor e bondade, agradecendo pela vida e pela oportunidade que temos de burilarmos-nos através das dores, das provas e muitas vezes das expiações. Mas certos de que estamos amparados pelo amor, pela bondade e pela misericórdia do nosso Pai Criador. E receber da espiritualidade superior as melhores vibrações e energias para nos fortalecer, para renovar a nossa fé, a nossa esperança e a certeza de que, em breve, poderemos nos reunir novamente e nos abraçar nessa casa de amor, nessa casa tão importante para todos nós, nos diversos âmbitos da convivência fraterna, do aprendizado do Evangelho, do acolhimento aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que Jesus continue conosco e que nos inspire na reflexão de hoje. Assim seja. A reflexão de hoje é sobre a civilização, do capítulo 8º das Leis Morais do Livro dos Espíritos. E esse capítulo aborda o progresso, a lei do progresso. E a civilização está inserida nesse contexto, porque, sem dúvida nenhuma, sairmos da condição de primitivos e avançarmos para uma condição mais civilizada é progresso. E a lei de Deus estabelece que fomos criados para progredir. E a primeira pergunta diz: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Ou seja, eles querem saber se deveríamos ter permanecido no estado natural, no estado primitivo, ou se é vantajoso termos avançado para o progresso, para uma civilização. E os espíritos respondem que é um progresso incompleto, que o homem não passa subitamente da infância à madureza. Claro que nós sabemos que o processo de aprimoramento, de burilamento, de evolução, ele é lento, ele depende de um esforço muito grande daquele que se imbui desse propósito de avançar. Independentemente de desejar ou não, todos progredirão. Mas aqueles que adotam a postura de avançar, de progredir mais rapidamente, é graças a essa determinação de vencer as suas inferioridades e avançar. Então, sem dúvida nenhuma, a civilização que hoje temos
ainda carece de muito desenvolvimento, principalmente moral, para atingir a um patamar mais elevado. Então, ela é um progresso incompleto. E ele continua perguntando: será racional condenar-se à civilização? E a resposta é: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Em tudo o que há, tem aqueles elementos, aquelas criaturas que se aproveitam dessas condições para beneficiar-se e não atendem à proposta, ao propósito dessa lei de progresso. Então, a criatura, ela cria muitas necessidades, muitas paixões, muitos desejos, e daí se perde no turbilhão das coisas materiais e se esquece dos principais valores que a levarão ao progresso verdadeiro, ao progresso do espírito, que é a sua verdadeira causa, a sua verdadeira condição eterna. Então, a civilização, ela é um progresso nos seus primeiros passos. E a obra completa, ela é demorada. A perfeição, então, muito mais demorada, mas que se operará independentemente de desejarmos ou não. Ou seja, as criaturas, elas foram criadas simples e ignorantes, com todo o potencial e a condição para evoluir. Se no primeiro momento tínhamos instintos, depois, quando avançamos um pouco mais, adquirimos as sensações e, mais desenvolvidos, conseguimos adquirir sentimentos. Sentimentos que ainda carecem muito de burilamento, de aperfeiçoamento, de amplificação, mas que já é a demonstração clara de que mudamos de patamar, de que estamos num patamar mais avançado. Ou seja, a civilização, como certos filósofos acham, não atinge a profundidade das leis de Deus. A lei de Deus não regride. Tudo avança do modo que o Senhor determina. Mesmo que queiramos recuar, Deus não permite. Então, se não podemos recuar, se não podemos retrogradar, tudo deve nos levar para frente, para a melhoria, para o aperfeiçoamento. Porque toda ideia de regressão ocorre pela falta de visão espiritual. Se você não acredita na vida futura, então você pode até achar que a criatura regride. Mas, como espíritas, sabemos que temos a verdadeira vida, a vida espiritual. E daí a importância de atendermos ao convite da lei do progresso. Porque o estado primitivo, ele é apenas o ponto de partida do nosso desenvolvimento intelectual e moral. E se o homem é perfectível e traz em si esse germe do aperfeiçoamento, ele não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Como também não foi destinado a viver eternamente na infância. A infância aqui entendendo-se como ainda não tendo a capacidade de tomar decisões, de gerir a própria condição de avançar, de promover o seu melhoramento, o seu aperfeiçoamento. Então, o estado de natureza, ele é transitório e o homem precisa sair desse estado
através da razão. E a razão, ela nos convida ao progresso da civilização. Civilização podemos entender como um progresso social. E esse progresso ele é representado pela aquisição de elementos materiais, intelectuais e espirituais, usufruídos pela sociedade. Então, é um conjunto de elementos que determinam esse progresso e essa civilização. E o Espiritismo, ele faz distinção entre a civilização parcial ou incompleta e a civilização completa. Se observarmos a nossa vida, a nossa sociedade, envolta ainda em muitos males, em muitos sentimentos negativos, em muitas atitudes que agridem as leis dos homens e muito mais as leis morais, entendemos que essa civilização é uma civilização ainda incompleta e que a busca é pela civilização completa, por aquela civilização que seja reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. O que é que ocorre conosco, criaturas humanas? Como temos feito muitos avanços e descoberto muitas coisas, temos invenções maravilhosas, estamos num desenvolvimento intelectual bastante avançado e surpreendente até, né? Principalmente nesse momento a gente consegue perceber como podemos descobrir tantas e tantas habilidades, e a tecnologia avança de forma impressionante. E daí temos a ilusão, muitas vezes, de que estamos efetivamente civilizados, de que já conseguimos banir da nossa sociedade os vícios que a desonram. Mas, em realidade, só alcançaremos essa condição quando desenvolvermos a verdadeira caridade cristã. Quando formos capazes de trazer o remédio para os muitos males que a civilização atual está acometida, como o egoísmo, o orgulho, a tola vaidade e tantos outros comportamentos, ações e atitudes dos seres que nos afastam desse progresso moral, que é o que determina, de fato, o aperfeiçoamento, a melhoria. Seria o desenvolvimento moral e acompanhado do desenvolvimento intelectual. Então, é o saber e o amor que juntos vão dar a essa condição de criaturas civilizadas e, naturalmente, de espíritos mais avançados que estão num processo de evolução mais perceptível. E daí podemos perguntar: quais seriam essas características que demonstrariam um grau de escala social mais avançado? Qual seria o povo realmente civilizado? Ou seja, o que é que precisamos adquirir como seres humanos vivendo em sociedade para nos tornarmos efetivamente civilizados? Precisaríamos de menos egoísmo, de menos cobiça, menos orgulho. Nossos hábitos teriam que ser mais voltados para atitudes morais e intelectuais, mas sem a proposta de vínculos materiais, sem essa ansiedade por estar desfrutando apenas daquilo que satisfaz os nossos anseios físicos, materiais. Então, por exemplo, precisaríamos desenvolver uma inteligência
mais voltada para a liberdade. A bondade, a boa-fé, a benevolência e a generosidade recíprocas precisam estar no seio dessa civilização, para que ela seja considerada uma civilização verdadeira. Também os preconceitos de casta, de nascimento, precisam ser menos arraigados. E olhe que nós estamos assim num momento em que tudo isso está tão exacerbado, essa demonstração de preconceitos em diversas áreas, que a gente percebe que a civilização não conseguiu ainda vencer ou está muito longe ainda de vencer todo esse comportamento voltado para os preconceitos. Esses preconceitos, eles são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. E aí a gente lembra aqui Jesus quando nos convidou a amar ao próximo como a si mesmo. Se não desejamos para nós comportamentos e sentimentos tão negativos, também não devemos desejar para o nosso próximo. Nessa civilização ideal, as leis, elas não devem consagrar nenhum privilégio. Ou seja, as leis precisam ser iguais para todos, tanto para o primeiro quanto para o último. Então, as leis também têm que estar de acordo com a justiça imparcial. Ela precisa atender ao fraco, ao forte, de forma igualitária. A lei, a justiça se processa para todos, independentemente de qualquer condição que, no momento, por não estarmos ainda com esse processo de civilização adequada, ainda percebemos nitidamente que existe parcialidade no cumprimento da lei e na aplicação da justiça. Nesse mundo mais civilizado, ideal, também a vida do homem, suas crenças, opiniões são respeitados. Então, o ser exerce todos os seus direitos de forma plena e de forma que seja respeitado, aceito, compreendido, acolhido. A relação é fraterna. Há uma necessidade de convivência fraterna entre as criaturas. Ou seja, não haveriam, nesse caso, homens tão infelizes quanto outros. Haveria uma repartição, né, desses valores, desses bens, que geraria alegria de viver e entrosamento entre as criaturas, enfim, a fraternidade, que é um ponto muito fundamental para uma civilização ideal. E aí a gente pensa, será que existe na face da Terra alguma civilização, algum povo que já vive dessa forma? E a resposta é que, lamentavelmente, não. Que ainda temos muito a percorrer. Mas que, fatalmente, atingiremos essa condição. Porque a lei do progresso nos garante essa condição. E temos no nosso guia e modelo, o Mestre Amorável Jesus, a certeza de que chegaremos a essa condição de civilização completa. Portanto, não cruzemos os braços, acreditemos de que depende de cada um de nós e de todos promover esse progresso, passo a passo, e que ocorre tudo isso de uma maneira lenta, mas que podemos também
dar passos mais largos, se assim o desejarmos. Portanto, como espíritas, nós já temos todo o conhecimento e todas as oportunidades que nos são colocadas, elas são o convite permanente a esse burilamento, a essa demonstração de que podemos e devemos ser mais civilizados, rumo à evolução e à perfeição. Que Jesus continue conosco, que possamos aprofundar esse tema e todos os demais que são trazidos, aproveitando até esse momento que estamos mais recolhidos e que precisamos preencher o nosso tempo com temas, assuntos, reflexões que nos engrandeça, que nos coloque num patamar melhor do que já alcançamos. Muita paz e até a próxima, meus irmãos. Assim seja.